Oi, tudo bom? Como é que vocês estão aí? Assistindo aí a uma das 342 mil lives que estão sendo feitas nesse momento. É muito bom estar aqui com vocês, num ambiente totalmente diferente. Não sei se vocês conseguem ver aqui. É o quarto do meu filho, que é o único lugar que eu consegui algum sossego. Tranquei a porta. Vamos ver se dá tudo certo. Oi, galera entrando, amigos queridos e pessoas interessadas no nos nossos programas. A gente vai fazer essa live hoje para explicar para vocês como que é o high school nos Estados Unidos. A gente convidou uma aluna nossa, uma participante nossa. Ela voltou essa semana de lá e ela vai contar pra gente como que foi essa experiência dela, o que que ela curtiu lá fazer, como é que foi todo o processo desde até a decisão, tomar a decisão de fazer esse intercâmbio, né? Até a hora de decidir voltar. E aí ela vai contar aqui pra gente. Vocês estão me ouvindo bem? Digam um ok aqui pra mim, só pra eu saber. A net anda ruim, né? E o Instagram travando. E eu acho que nunca viram tantos acessos antes, né? Então, tá tudo meio congestionado mesmo. Mas tomara que a gente consiga aqui dar conta da nossa live e passar o nosso recado aqui para vocês. Oi, Marcela. Oi, Bruna. Galerinha entrando, que bom. Cris, Pietra. Olha só, tem uma galera entrando já. Eu daqui a pouquinho já vou chamar a Duda. A Duda já tá aí, já recebi o teu pedido. Já vou ver aqui como é que eu faço. Vamos lá, vou adicionar a Duda. Maria Eduarda é o nome dela. Vamos ver se ela entra aí. Como é que tá? Vamos lá, a Duda tá quase entrando aí. Oi, Duda! Oi, Né? Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Eu já te conhecia por foto, né? Nunca tinha Sim, conversado contigo antes. sim, eu lembro que eu te mandei umas fotos quando eu tava fazendo líder de torcida. Aham. Aham. Uhum. As fotos da Bruna, depois vocês, da Bruna, da Duda, vocês entrem no Instagram dela, são a coisa mais linda. Aparece a foto assim de Obrigada. filme de sessão da tarde que a cheerleader lá maravilhosa tá fazendo os movimentos. É muito Obrigada. legal. Mas foi como um sonho mesmo isso, de líder de Foi, Duda? torcida. Foi. Não parecia real, assim. Ai, que legal, que legal. E é isso que a gente quer saber de ti, né? Eu quero que tu contes pra gente. Eu estava aqui fazendo uma introdução, mas eu vou repetir que chegou bastante gente agora, rapidinho, que a Bruna, tô com a Bruna na cabeça, a Bruna é nossa, a nossa gerente de marketing, e ela tá me ajudando aqui na live. Ô, Duda, a Duda, ela, não aqui, né? Não aqui em casa, tá no WhatsApp, porque aqui em casa ninguém, é só a família mesmo. A Duda, ela foi fazer um high school nos Estados Unidos. No primeiro momento, né, Duda, foi para ficar. Agora teve que voltar, né, por conta dessa situação aí do coronavírus. E depois eu Sim. vou querer que tu contes um pouquinho para a gente também sobre isso. Mas eu queria começar desde o começo, Duda. Queria que tu contasse assim como é que foi, o que que te levou a tomar a decisão de fazer o high school. O high school, só para quem não sabe, é o cursar o ensino médio no exterior, né? E aí depois volta para o Brasil, continua os estudos aqui. Então, Duda, conta para mim como é que foi tomar essa decisão? O que que te levou a isso? Então, isso eu nasci com essa decisão tomada já, porque sempre foi um sonho do meu pai que eu fosse fazer intercâmbio. Então, desde pequena eu sempre soube que meu segundo ano eu ia passar fora, eu não ia estar aqui, eu ia viajar e eu ia fazer o intercâmbio. Uhum. E ele sempre quis também que eu fosse para cidade pequena. E isso foi uma coisa que no começo eu não concordei. Eu não queria ir para cidade pequena, eu queria ir para São Francisco, eu queria ir para Califórnia.
E eu queria ir pra cidade grande, eu falei, o que que eu vou fazer em cidade pequena? Eu vou ficar... Não vai ter o que fazer. O que que tu quer que eu vá pra cidade pequena? E ele falava, não, tu vai pra cidade pequena, tu vai gostar, confia em mim. E eu não tive muita opção, eu tive que ir pra cidade pequena. E acabou que eu fiz aquele programa que tu vai aleatório, sabe? Que Uhum, J1, eu acho que é o nome, que tu não escolhe nada, tu uhum. só escolhe os Estados Unidos e esse tem mais chance de tu cair numa cidade pequena. E acabou que eu caí na Califórnia e numa cidade pequena que se chama Rio Vista e que fica a 1 hora de São Francisco. Ou seja, Olha só, eu tive muita sorte, assim, a gente não tudo acreditou. conspirou, né? Tudo conspirou a favor e tudo conspirou exatamente como eu queria. E eu lembro, quando eu recebi para onde eu tava indo, eu chorava, chorava. Eu liguei pro meu pai, eu falei, tu não vai acreditar. E meu pai começou a chorar também, porque ele sabia o quanto que eu queria ir para São Francisco. Ele também tava com o Uhum. coração apertado de não ter deixado eu fazer aquilo que eu queria. Mas no final deu tudo certo. Que legal. Para que o pessoal entenda, assim, o high school tu tens algumas opções. Uma é aquela que tu não escolhe nada, né? Então daí tu te inscreves, faz teu application e a organização vai te colocar onde tenha uma escola e uma família que possa te receber de acordo com as tuas características. Depois tem outros tipos de high school onde a pessoa escolhe para onde vai. E aí depois tem escolas privadas, é que a pessoa vai especificamente para aquela escola, né? Mas no caso da Duda, então, já começou com o pé direito, porque ela foi num lugar que ela, numa modalidade que ela não escolhia nada e acabou ficando do Caindo lado de onde exatamente. ela queria. Isso. Que legal, Duda. E Foi aí a muito. família, como é que foi quando tu recebeu? Tu já entrou em contato? Então, na minha família, minha primeira família foi uma moça e a minha irmã da Bélgica. E na hora eu já comecei a ligar para minha irmã, a gente já ficou super amigas antes de ir, a gente falava no FaceTime quase sempre. A gente criou uma relação muito boa antes, tanto que eles perguntavam se a gente já se conhecia antes, se a gente já tinha se visto, se a gente era amiga já, e a gente falava, não, a gente só foi por mensagem mesmo, né? Uhum, E, e sim, já contatei a família para falar com eles e uhum, já fiz tudo isso. Eu tava muito ansiosa antes de ir. uhum. Quanto tempo desde a decisão de que tu tomasse de fazer o programa até vir a colocação? Eu acho que demorou. Eu acho que eu fechei o programa em fevereiro e a minha colocação veio em junho. Veio 2 dias antes do meu aniversário. Foi assim um Ah, presente de que presente. aniversário. Que legal. Que legal. E aí tu embarcasse em agosto ali, finalzinho do ano Comecinho de passado já. agosto. Comecinho de Uhum, agosto. Foi dia 2 de uhum, agosto, eu acho que eu fui embora. uhum. E como foi quando tu chegasse lá? Conta pra gente. Primeira impressão, assim. Quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco assustada, porque a cidade era pequena, assim, mas eu me apaixonei logo de começo porque ela era muito bonitinha. Uhum, Mas o período de adaptação, assim, as primeiras semanas não é muito legal, assim, porque é um lugar novo que tu tá, tu tem medo do desconhecido, tu tem medo de começar a escola e, sabe, não fazer amigos, mas é tudo muito estranho, sabe? Eu lembro que eu voltava da escola com dor de cabeça porque eu tava só falando inglês e não é a minha uhum, primeira língua. É uma coisa meio confusa, mas com as semanas que vão passando e os amigos que tu vai fazendo, vai tudo ficando melhor. Até mesmo com a família vai te acolhendo e vai te fazendo ficar bem. E o bom era que eu tinha minha irmã, realmente. Então ela estava passando pela mesma coisa que eu e a gente tinha muito um suporte da outra. A gente era duas intercambistas e as duas se ajudavam muito. uhum, Mas esse período de adaptação foi isso, assim, o começo é difícil, mas fica uhum, bom conforme tu vai fazendo amigos, conforme tu vai entrando uhum. em time em esporte. Como eu entrei para ver a líder de torcida, foi melhor ainda, todas as sextas eu tinha jogos para torcer. E Desde o início tu conseguiu fazer isso? Tu conseguiu fazer amigos e já entrou para líder de sim, torcida? eu pensava assim, não tem por que ter vergonha. Eu falava Uhum. com todo mundo, eu sentava com as pessoas, eu pedia para sentar no lanche com as pessoas. E líder de torcida foi um sonho meu. Eu saí daqui falando, não, eu vou ser líder de torcida. Era a minha meta, Uhum. assim. E Uhum. eu cheguei lá e foi a primeira coisa que eu fiz na escola. Eu fui atrás da coordenadora que coordenava todas as líderes de torcidas. Uhum. E, e eles não queriam colocar a gente porque eles já tinham encomendado os uniformes. Mas a cidade que eu fui, todo mundo era tão legal, mas tão legal que eles fizeram o impossível pra gente entrar. Eu e minha irmã, a gente entrou pra ser líder de torcida. Eles pediram emprestado o uniforme de meninas do ano anterior e acabou que a gente conseguiu. Ai, que Mas legal. foi desde o começo, assim, desde a primeira semana lá, a gente já começou a treinar e foi Eu acho muito que legal. talvez essa seja uma vantagem da cidade menor, né? E talvez por isso o teu pai tenha pensado nisso.
que as pessoas Sim. são mais amigáveis mesmo, né? A impressão Então, que a gente tem. assim, todo mundo, eles são muito, muito gente boa. Todos, assim, eu ficava. Assim, o que eu voltei de experiência é. Eu quero ser como eles, assim, sabe? Uhum. É absurdo o quão bons eles são. E até meu pai também queria, porque não tinha nenhum brasileiro. Era só eu Aham. Aham. e é isso de brasileiro. Então eu não tinha como falar português. Isso também é uma coisa muito boa, porque daí tu É. realmente entra só no inglês, só fala o inglês. E aí, no começo, tu tivesse dificuldade do inglês ou tu já conseguias te comunicar? Como é que foi? Então, eu já estava formada no meu curso de inglês aqui, Uhum. mas eu tinha muita dificuldade no começo a aula. A escola é fácil em si, assim, Uhum. escola De dos Estados conteúdo, Unidos sim. é fácil, não é difícil. Mas lembro que nas primeiras semanas, assim, às vezes eu chorava, porque, assim, por exemplo, eu sou muito boa em matemática, mas tinha alguns Uhum. vocabulários que eu não aprendi. Tu não aprende isso em curso de inglês, vocabulário de matemática. Por que eles vão te ensinar isso? E Uhum. eu lembro, eu chorava porque eu queria explicar para a pessoa e eu não conseguia, eu não tinha esse vocabulário. Então, isso foi uma parte muito difícil. Assim, foi o primeiro, o segundo mês, eu não sabia como falar em inglês certos vocabulários, sabe? Em Aham. relação à aula, por exemplo, biologia, como é que tu fala fotossíntese em inglês? Eu não sabia. Aí eu ficava perdida. Mas depois disso passou. Depois de uns 2 meses eu já estava sabendo falar essas coisas e já sabia falar tudo. Verdade que chega a sonhar em inglês, Duda? Chega a sonhar em inglês. Mas assim, o mais legal é pensar em inglês. Isso aí eu Uhum. lembro, eu tava jogando futebol com as minhas amigas, porque depois eu entrei no time de futebol. E a gente tava jogando futebol e eu parei tudo. E eu comecei a berrar: eu tô pensando em inglês, eu tô pensando em inglês. E todas as minhas amigas começaram a rir da minha cara. Mas eu tava muito, muito, muito feliz que eu tava pensando em inglês, raciocinando as coisas. É que daí tu vê que vira a chave, né? Que daí tu realmente está Sim, vivendo 100% lá. 100%, sim. Eu acordava e já pensando em inglês, no que eu ia fazer, porque não tinha ninguém para falar em português lá comigo, então tudo eu fazia em inglês. Então, essa foi a Uhum. melhor parte, assim, mas foi mais Uhum. pro final. Até por isso de estender, porque os 6 meses não foi o suficiente para mim, Uhum. sabe? Uhum. Mas é. É. E como é que era o teu dia a dia, Duda? O que que tu fazias lá? Conta pra mim como é que era um dia típico, assim. Um dia de aula, assim, eu acordava em torno das 7 horas, daí eu tomava o café, meu host dad, que levava eu e a minha irmã para a escola. A gente ficava na escola até umas 3h10 da tarde. E depois eu sempre tentava fazer alguma coisa, assim. Se eu tinha líder de torcida, quando eu fui líder de torcida, todas as terças e quintas eu tinha treino. E quando foi durante o futebol, eu passava a semana inteira tendo treino depois da escola. Então eu só voltava para casa umas 6h30. E aí eu jantava e fazia tarefa e depois ia dormir, porque eu sempre estava muito cansada. Mas eu Uhum. sempre, à tarde, eu sempre tentava fazer alguma coisa, assim. Eu nunca ficava sabe, sem fazer nada. Porque eu sempre tentava aproveitar ao máximo, assim. Se era para sair com minhas amigas, se era para passear com as ovelhas dela, a gente ia passear, porque realmente estava numa cidade muito pequena. Elas passeavam de coleira com as ovelhas dela. Isso foi a coisa mais chocante, assim. Isso eu nunca tinha Mas visto. não, nunca. Eu tenho vídeo, assim, de eu passeando, segurando a ovelha e tu passeia com a ovelha. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Onde é que eu tô? Que Mas demais. era bem pequenininha, assim. E todo mundo, todas as minhas amigas criavam ovelha pra... Porque lá na Califórnia eles têm uma apresentação em maio que tu tem que criar uma ovelha e apresentar a ovelha e vender a ovelha. E aí eu sei que elas, tipo, caminhavam com a ovelha pra ovelha ficar mais forte e tudo, assim. Foi bem engraçado. Uma experiência que eu acho que não vai se ter nunca mais, né? Não, foi uma É, experiência única. é. Ô, Duda, e quais as matérias que tu cursavas, tu escolhesse as matérias, como que foi? O colégio aqui pede pra te cursar, acho que matemática, uma ciências humanas, daí o inglês. Uhum. Eu sei que eu cursei no meu primeiro bloco, que foi o primeiro semestre, eu cursei inglês, matemática, eu fiz álgebra, história. Na minha escola, pelo menos, tu tinha que fazer a história dos Estados Unidos. E foi Uhum. uma matéria muito legal, eu aprendi muita coisa. Tu aprende muito mais do que aqui, que tu aprende muito superficial, sabe? E eu também tive anatomia de animal. Essa aula também Uhum. foi muito legal. E nesse bloco agora eu era ajudante da minha professora de matemática. Eu tive
história de novo, porque eu adorava meu professor, daí eu pedi para ter governo. Como que fala? Acho que é governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos. Uhum. Eu tive arte e anatomia humana. Legal, Essas que foram as minhas legal. aulas. Bem Foram bem legais. diferente. Bem Sim, diferente. muito diferente. E esse negócio da escolha também é muito legal tu poder escolher o que tu vai fazer. Uhum. E como é que foi ser cheerleader nos Estados Unidos? Que eu acho que é a pergunta que todo mundo quer saber. Foi um sonho, assim, eu juro, foi um sonho. Eu consegui ser aquelas. Lá tu chamava de flyer, as meninas que são jogadas pra cima, sabe? Uhum, Esse foi o uhum, meu sonho. Eu fui pra lá querendo fazer isso também. E eu consegui fazer nos últimos 3 jogos, eu acho, eu que apresentei. E assim, era muito legal. A gente treinava pra fazer a halftime, a dança do meio do jogo. E uhum, a gente que apresentava e a gente fica lá torcendo. E foi incrível. Foi realmente a melhor experiência, assim. Tão que diferente legal. que aqui a gente não tem isso, né? É Foi muito verdade. legal. E foi difícil fazer amigos, Duda? Não. Nessa cidade pequena, não. Assim, todo mundo na escola me conhecia, todo mundo vinha pra mim pra perguntar de onde que eu era. Assim, realmente, tem escolas maiores que meus amigos que foram falaram pra mim que não é assim, que eles não, que tu tem que ir atrás. Mas na Uhum, minha escola, não. Na minha escola foi totalmente. Eles vinham atrás de mim, eles me perguntavam, eles sentavam comigo, eles, durante a aula, eles puxavam o assunto, ou se eles não puxavam, eu puxava. uhum, E realmente, ir pra cidade pequena é um povo muito bom. Eles são muito, uhum, muito, muito legais. E uhum, não foi difícil, assim. Foi. A única coisa difícil é tu encontrar quem faz sentido contigo, sabe? Quem. Tu te identifica, assim, Com quem né? tu te identifica isso, afinidade, Uhum, assim. aham, E eu tinha uma melhor amiga lá que ela já tá querendo vir pro Brasil, que talvez tudo isso passar, ela vai vir em dezembro. Esse era o nosso plano já no começo. Ela pediu uhum, pra mãe dela de presente de formatura, porque ela tá no terceirão e a mãe dela falou que vai dar pra ela a passagem. Mas aí, com uhum, todo esse rolo do coronavírus, a gente vai ver se ainda vai estar tudo bem até lá. Mas eu acho uhum. que sim, espero que sim. Mas sim, foram amizades que eu fiz, assim, pro resto da vida. Que legal, que demais. E assim, o que que tu notou assim de diferença entre as pessoas, o teu convívio com as pessoas aqui, como é que foi o convívio com as pessoas lá, hábitos ou curiosidades mesmo que tu tenha para contar pra gente, assim, qual o que que tu notasse de mais diferente? Assim, hum, eu acho o povo brasileiro muito parecido com o americano. Não é uma diferença tão grande, assim. Não é uma coisa que tu fica, nossa, a gente é diferente. Por exemplo, minha Uhum, irmã, que era da Bélgica, eu já notava uma diferença maior, assim, no jeito dela pro jeito deles. uhum, Mas eu acho eles muito simples, assim. Lá, pelo menos aonde eu tava, as coisas mais simples para eles e para mim também acabou virando as coisas mais especiais, assim. Ah, a gente saía para ir tomar um café e voltava para casa. A gente só saía de carro, pegava o café e voltava para casa. Esses momentos foram mais importantes para mim, os mais especiais, sabe? Eu, por exemplo, saí para caminhar com uma ovelha. Sabe? sim, Aqui não é do mesmo jeito aqui, sabe? E aham. essa simplicidade que eles têm, eu achei muito De muito linda. valorizar mesmo essas pequenas coisas da rotina, né? Isso, e uma. É verdade, a Fernanda acabou de me lembrar. Uma coisa que aconteceu foi. Por exemplo, no meu ano novo, lá, eu passei na casa da minha amiga. E eu tava com muito medo porque eu amo ano novo aqui. Eu amo passar com a minha Uhum, família, eu sou uma pessoa muito família. uhum, E aqui a gente tem tradição de dar todo mundo branco, de pular onda, de fazer todas as tradições que a gente tem. E eu contei pra ela e pra família dela. E lá eles não usam branco, eles não fazem nada disso. E aí eles fizeram tudo isso pra mim. Todo mundo da família tava usando branco. Eles me levaram pro rio e o namorado da minha amiga ficou jogando tronco no rio pra eu pular as ondas que o rio tava fazendo, só pra eu conseguir fazer todas as tradições que eu tinha, sabe? Eles estavam tentando me fazer eu me sentir em casa. gente, que queridos! Que Sim, demais! eles eram exatamente assim, sabe? E eu acho que Que foi por isso que eles legal. conquistaram tanto meu coração. Sim, por isso que ele resolveu ficar mais até, né? Sim, também Só por para isso. explicar, eu vi que tem uma pergunta aqui, quanto tempo ela ficou, né? Ela embarcou em agosto e ela voltou essa semana. Então ela ia ficar um semestre, né, Duda? E acabou estendendo para ficar mais tempo. Isso. Mas essa decisão foi muito difícil quando foi para eu tomar. Eu tava muito Uhum, nervosa, eu não sabia se era a decisão certa, tinha coisas aqui que eu não queria deixar, sabe? Eu não queria deixar aqui no Brasil, assim, eu não queria
ficar mais tempo fora. Uhum. Mas acabou que conversando com meu pai, todos os meus amigos lá, todo mundo pedia pra eu ficar. Eles falavam, fica, tu vai perder a formatura, tu vai perder não sei o quê, tu vai perder isso. Não deu tempo suficiente ainda, fica mais. E eu falei com meu pai, eu falei, é melhor eu me arrepender de estar ficando do que eu voltar e ficar triste, sabe? Eu não vou conseguir voltar pra lá. E se eu me arrepender de ficar, eu posso pedir um avião e voltar pra casa, sabe? Se for o problema, se eu estar desesperada, se eu estiver chorando. E aí foi isso, foi uma decisão difícil, mas eu tomei a certa. Tomei a Que decisão certa. legal, que legal. E aí a família ficou contigo, tu estendesse a escola e foi ficando. Isso, eu pedi pra família. Como a minha irmã da Bélgica já ia ficar um ano, eu pedi pra eles, eu perguntei se tinha problema. A escola, minha diretora, eu amava ela mais que tudo, ela também gostava bastante de mim, ela falou que óbvio que não tinha problema. E eu falei com eles e deu tudo certo, daí eu acabei ficando mais. E a estrutura da escola, como é que era, Duda? Era muito diferente da que tu tens aqui no Brasil? Era muito boa para uma escola pública, assim. Eu fiquei de cara, assim. Tinha computador em todas as salas. Era uma estrutura muito boa mesmo. Eu amei. E é diferente, é igual High School Musical. É igual filme, aqueles armários no corredor, tudo. É igual filme. É igual Que filme, assim. legal, que legal. Duda, e a casa da tua família, como é que era? Tu tinhas muita diferença, assim, com a tua casa? Eu tive muita sorte na casa da minha família, porque era uma casa muito limpa, assim. Porque americano não é igual a gente. Não tem uma casa bem limpa igual a gente. Isso é muito coisa de brasileiro, sabe? Uhum. Por exemplo, a casa de alguns amigos meus era tudo amontoado, era tudo pra cima e pra baixo. Mas a minha família lá era minha host mom, que tinha 65 anos, e meu host dad, que tem 70. Uhum. E eles eram muito queridos, assim, eles lembravam muito meus pais aqui também. Ele era todo engraçadão, fazia um monte de piada, e a minha mãe era toda queridinha, toda doce, igual a minha mãe aqui. Então, deu certo, deu tudo certo no Casou, né? Assim, isso. de ser de vocês se identificarem também, isso é muito importante, né? Sim. E Uhum. saudades, deu muita? De casa? De quando tu estavas lá? Se tivesse muita saudade de casa? Tive muita saudade, assim. No começo foi horrível. Os primeiros 6 meses, assim, é quando eu, às vezes, batia uns dias que eu ficava meio chateada, eu chorava. Por exemplo, Natal, eu queria ficar com a minha família. Mas eu aprendi a lidar com isso. Toda vez que eu sabia que era um dia ruim, eu tentava fazer tudo com meus amigos, eu tentava sair, eu convidava eles para fazer alguma coisa, para eu me distrair, sabe? Porque se eu Uhum. sentar no meu quarto e ficar pensando na minha casa, eu ia ficar triste, eu ia chorar, eu ia ficar mal. Então, toda vez que eu me sentia mal, eu simplesmente chamava meus amigos e falava: não, vamos sair, vamos dormir junto, vamos fazer tal coisa, vamos fazer uma festa Uhum. do pijama. E então, foi assim que eu lidei com a saudade de casa, sabe? Eu falava Que com meus legal. pais sempre, eu não fiquei sem falar com eles no FaceTime, eu sempre falava com eles, mas eu lidava com a saudade desse jeito, eu tentava fazer alguma coisa, porque eu não ia perder o tempo que eu tava lá, que é tão precioso, é tão pouco tempo, assim, passa tão rápido, triste. Uhum. Então, foi isso que eu fiz. Passa rápido mesmo, né? Muita, E muita, agora já deve estar com saudade do pessoal de lá, né? muita. Por ter sido uma coisa tão inesperada, dói. Dói, Uhum. não sei se ia doer do mesmo jeito se eu tivesse voltado mais tarde, mas dói Sim. bastante, assim, saber que foi uma coisa tão rápida. Pois é. E entrando nesse assunto, Duda, assim, do coronavírus, né? Porque a Duda teve que antecipar a volta dela por causa disso. Como é que tava lá, assim, o clima, a situação? Tu sentiu o que lá? Qual foi a tua sensação? Então, no começo, quando tudo isso começou, tava tudo bem. Até a minha escola fechar. Quando a minha escola Uhum. fechou, eu me desesperei. Eu lembro, eu comecei a chorar, eu falei, isso não vai dar certo. Meus pais, eu tenho pais que estão no grupo de risco, né? Meus host parents estavam no grupo de Os risco, pais de tinham lá, né? 65. Meus pais de lá. Eles tinham 65, 70 anos. Eu lembro que eu comecei a chorar e falei, não, eu não vou poder mais sair de casa, porque eu posso tentar sair com meus amigos, mas e se eu trouxer alguma coisa para casa? Eu Uhum. não tinha medo de pegar, eu tinha medo de dar para eles, de Sim. passar para eles. Então, eu fiquei muito assustada, assim, quando minha escola fechou, eu sentei para conversar com eles. Eles, no começo, estavam tranquilos também, quando a minha escola fechou,
Mas no desenrolar da história, lá eles estavam falando muito que ia ficar fechado, o país ia fechar e fechar por muito tempo, e que talvez a gente ia ter que ficar mais tempo ainda, talvez eu ia ter que voltar para o Brasil só em agosto, setembro. Isso que eles Uhum, começaram a falar lá. E aí uhum, outros 2 intercambistas foram embora, começaram a falar que iam embora, eu ia embora. E meus pais, eu sentei e conversei com eles. E eles falaram que eles queriam muito que eu e minha irmã a gente ficasse. Mas o problema era o problema financeiro deles. Por eles uhum. trabalharem, ela era manicure, ela não ia ter mais da onde vir o dinheiro. E meu pai também trabalho assim, que tu não vem do governo, eles não conseguiam Sim. continuar sendo pagos. Então, o que aconteceu foi que aí eu vi que não ia dar certo. E também, assim, entre fazer quarentena com eles e fazer quarentena com meus pais, um problema tão grande que tá acontecendo, foi a melhor decisão voltar, sabe? Ficar Uhum, com minha uhum, família. E também eu tava muito preocupada com eles. E eu via que eles também estavam preocupados a gente passar alguma coisa para eles. uhum, Então, foi isso. E também esse problema financeiro deles, eu vi que não fazia uhum, sentido eu continuar lá. E a uhum. coisa que eu mais quero agora é voltar. Quero que tudo isso Sim. passe e voltar pra lá pra ver todos os meus amigos, pra passeio, assim, ver eles. E Tu já estás pensando em voltar para fazer uma visita ali para tua em família? julho, eu já quero voltar em julho, assim. Se isso não tiver mais, eu já vou voltar em julho. Minha host mom fica me mandando mensagem o tempo todo falando que ela tá morrendo de saudade, que ela tá doida que eu volte, que é pra eu voltar. Eu já falei, eu vou voltar, tá tudo bem, eu vou voltar. Que E, legal, já tô doida pra voltar. que legal. Duda, assim, o que que ficou para ti dessa experiência? O que que tu acha que tu vai levar para a tua vida, assim, de ter feito um intercâmbio nos Estados Unidos? Essa decisão que tu já tinhas, como tu falasse, desde que nascesse, né? Mas Sim. que demanda coragem, né? Também de largar tudo aqui e aí de passar 6 meses, depois quase um ano, né? Que tu foi com o objetivo Sim. daí quando postergou de ficar mais tempo. Então, é uma experiência que muda muito a gente, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. A experiência inteira foi assim, tu enfrenta coisas no dia a dia que teus pais não estão lá pra te ajudar, sabe? É simplesmente você e você. Então, eu aprendi muita coisa estando lá, muita coisa, tanto quanto vendo o quão bom eles eram e querer me espelhar nesse jeito deles serem, nesse jeito simples deles viverem a vida. E eu acho que com o intercâmbio tu aprende muito inglês, mas é muito além do inglês. É Uhum, tu crescer como pessoa. Eu acho que tu cresce muito, assim, até maturidade, tudo, de enfrentar os problemas da vida, tu vê que tu tá crescendo, sabe? E agora tu tá sozinho lá e tu tem que lidar com os teus problemas, teus pais não estão mais lá para te acobertar. Então eu acho que isso é a melhor coisa do intercâmbio. E é isso, assim, tudo que tu aprende são incontáveis coisas que tu aprende estando lá. uhum. Não, nem A sei o gente que. vê nos teus olhos, assim, a gente vê isso, assim, é muito legal de ver. Porque realmente, assim, eu acho que é uma idade em que tu tem que tomar as decisões que tu tens que tomar As no dia a decisões. dia, né? De Até essa de escolher. ter que ficar um ano, assim, eu lembro, eu chorava para meus pais, eu falava, por favor, escolhem por mim. E eles falavam, não, é tu que vai escolher. Se tu quiser ficar, tu fica. Se tu quiser voltar, tu volta. Tu cresceu agora, a gente não vai mais tomar decisão por ti. E eu lembro, eu chorava, eu ligava para eles e falava, não, tá bom, eu vou ficar. Aí dava um dia, eu ligava de novo, não, 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 fecha, calma, calma, eu preciso pensar. Eu não sei ainda. Eu tava toda assim, em dúvida. Mas é exatamente isso, assim, são as decisões que tu tem que fazer, é o dia a dia, é tu ficar doente, ter que meio que se cuidar. Óbvio que tu tem teus pais lá para se cuidarem, mas não é a mesma coisa. Uhum. E é isso, assim. E que pais legais que tu tens também, né? Ah, Parabéns, sim. porque às vezes assim a gente vê os pais, é difícil dos pais também deixarem o filho ir livre para tomar as decisões, né? E é isso que faz crescer, É isso que né? faz crescer, Essa realmente. maturidade que tu adquirisse lá, com certeza foi porque os teus pais te deram essa liberdade de tu poderes tomar as decisões, né? Que legal, que legal. Duda, e assim, como é que tu estás aqui, né? Já estás adaptada de volta? Foi pouco tempo, né? Que dia que tu chegasse aqui de volta? Eu cheguei sábado. Sábado. Sábado, eu E já nem tô. conseguiu ver ninguém, né? Ainda?
Não, eu nem tô acreditada que eu tô aqui, assim. Nem parece que eu tô aqui. Mas eu cheguei, só vi meus pais, meu cachorrinho, e é isso aí. Eu tô aqui esperando pra essa quarentena acabar e eu poder ver meus amigos. Aham. Que legal, Duda. Nossa, que legal. Fico tão feliz de ver a tua experiência. Assim, eu acompanhei, né, enquanto tu estavas lá, pelas fotos lindas, né, que tu postavas e algumas até eu pedia para tu me mandar para a gente repostar Obrigada. aqui, porque eu acho assim que foi uma experiência realmente maravilhosa para ti e a gente fica muito feliz com isso. Eu quero te agradecer demais por ter topado fazer essa live comigo. Tem mais alguma coisa que tu queiras falar? Imagina. Alguma dica para alguém que está pensando em fazer? Eu acho que minha dica é faz intercâmbio. Isso é com certeza, sim, sem dúvida nenhuma. Se tem condições, se os pais podem oferecer isso, faz intercâmbio. E não tenha vergonha de nada, faz e vive cada segundo. Se é para falar com tal pessoa, fala com tal pessoa, manda mensagem ou vai, senta com eles no recreio, sabe? E uma coisa que uma pessoa muito especial uma vez falou pra mim é que o tempo passa muito rápido. Então, se tu for fazer intercâmbio, tu vive cada segundo o mais intensamente que tu pode viver. Porque, por exemplo, agora eu tive que voltar, mas eu não me arrependo de nada. Eu acho que pra mim eu vivi tudo que eu tinha que viver, eu vivi cada segundo o mais intensamente que eu podia ter vivido. Uhum. E é isso, assim. E vai pra uma cidade pequena sem brasileiro. Pronto. É isso. Boa dica. Que legal, Duda. Muito obrigada, tá? Eu não sei se eu não consegui ficar olhando aqui as perguntas direito que o pessoal foi mandando, mas eu vi que tem até gente dos Estados Unidos, eu acho que pessoas que conviviam lá contigo. Uma live Alguns amigos internacional meus muito entraram chique, nós aqui. estamos aqui. Sim. E assim, eu quero te agradecer demais. E foi muito bom assim para a gente ver, Duda, que assim. Isso é uma fase que a gente está passando, né? Dessa questão do coronavírus, como tu falasse. Tu vais voltar assim que for possível. E Com isso me deixa certeza. muito feliz, assim, de a gente poder passar essa segurança também para as pessoas, né? Sim, Porque tomasse a decisão que para ti foi a mais correta, que era voltar no momento que estava difícil, mas ao mesmo tempo tu também tinhas tomado a outra decisão de ficar um pouco mais, né? E agora já tomasse a decisão de voltar. Então, que sim. legal, assim. Eu fico muito feliz de te ver, linda assim, e feliz e Obrigada. madura. Obrigada. Aproveita aí a tua quarentena, né? E assim que Você puder, também. que tu consigas matar saudades de todo mundo aí. E muito legal e obrigada, tá? Mais uma vez. Imagina. Conta com Imagina. a gente sempre. Vocês também. Obrigada. Obrigada. Gente, eu Tchau. vou encerrar aqui. Muito obrigada por vocês que assistiram. Eu vou tentar deixar salva aqui a live para quem quiser assistir, tá? E agradeço a presença de todos também. E amanhã a gente vai ter mais uma live, tá? Às 3 da tarde. Só que vai ser sobre outro programa que é o High School. Perdão, o Work Experience USA. O High School foi hoje. Vai ser sobre o Work Experience USA com o participante de Campinas, que trabalhou nos Estados Unidos agora nas férias de verão da faculdade, tá? Então, obrigada e até a próxima, até amanhã. Espero vocês aqui.